Se eu estivesse começando a investir em fundos imobiliários hoje, sabendo o que eu sei agora, eu já teria evitado muitos erros e acelerado muito mais a minha renda passiva. Talvez você esteja com medo ou perdido, ou até mesmo sem saber por onde começar. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu faria, ensinando um passo a passo, como se estivesse começando agora do zero, sem promessas irreais e sem complicações. Então já deixa seu like, se inscreve, porque o foco aqui é renda passiva com inteligência. Antes de escolher qualquer fundo imobiliário, primeiramente eu ajustaria a minha mentalidade. Por quê? Os FIIs, eles não são uma renda garantida, também não é dinheiro rápido, ele é uma construção de patrimônio a longo prazo. Então quem entra nos fundos imobiliários pensando no dividendo do mês que vem, geralmente sai bastante frustrado. Porque o fundo imobiliário, o foco dele é longo prazo. Faz o investimento, no mês seguinte você recebe o provento daquele investimento, você utiliza esse provento recebido junto com o seu aporte mensal e reinveste esse dividendo, até você formar uma bola de neve, de forma que você consiga comprar uma nova cota de fundo imobiliário, seja base 10 ou base 100, somente com o dividendo que você recebe daquele fundo imobiliário, por exemplo. Então, um dos maiores erros de quem começa é visualizar somente o dividend yield de um fundo imobiliário. O dividend yield não significa que aquele fundo é um bom investimento, porque aquele rendimento ele pode ser algo pontual, ele pode ter sido derivação de uma venda de imóvel, por exemplo, e ao invés do fundo optar por distribuir de forma semestral, ele distribui de uma vez só naquele mês específico. Então você, como iniciante, vai analisar o fundo imobiliário, verifica aquele dividend yield muito alto, já quer fazer a compra daquele fundo imobiliário. Aí no mês seguinte, ele paga o valor de fato que ele deveria ter pagado no mês anterior, e aí você fica frustrado por um investimento que não chegou de acordo com o que você pretendia. E outro ponto importante também é que esse dividendo alto pode estar escondendo algum problema, por exemplo. Então pode acontecer da cota estar muito abaixo do seu valor patrimonial e por esse fato, o dividend yield é com base no valor patrimonial a mercado, então ele dá um dividend yield muito alto. Então dessa forma ele acaba escondendo algum problema que tem nesse fundo imobiliário, por exemplo. Então, o que eu faria diferente hoje? Eu olharia a qualidade dos ativos, se ele é classe A, B ou C. A qualidade é muito importante. Olharia a localização para fundos de tijolo, por exemplo. Para certificados de recebíveis imobiliários, eu olharia o indexador e qual a taxa que ele paga desse indexador. Tendo em vista que normalmente os fundos de CRIs, de certificado de recebíveis imobiliários, possuem o indexador mais alguma taxa atrelada. Então ele vai ou a IPCA ou a CDI. Ou também tem fundos imobiliários que navegam entre esses dois indexadores, que são fundos mistos normalmente. Então, quando o CDI está alto, o ideal é que tenha fundos imobiliários atrelados ao CDI. Quando o IPCA está alto, o ideal é que você tenha fundos atrelados ao IPCA. Ou você pode também fazer investimentos em fundos que navegam entre os dois, metade IPCA e metade CDI também. Eu também observaria fundos que têm consistência de rendimentos de forma linear é o ideal, que são fundos que têm aquela qualidade que você até sabe que naquele determinado mês ele vai pagar aquela quantidade de rendimentos. E também um ponto principal observaria o histórico daquele fundo, se houve algum problema no passado, que esse problema pode acarretar alguma coisa no futuro, se desde o seu início ele é um fundo que tem uma qualidade boa, faz investimentos corretos, ele somente faz investimentos em outros imóveis que tenham uma boa qualidade ou certificados de recebíveis que tenha uma garantia muito boa atrelada para caso esse tomador da dívida não consiga pagar, o fundo imobiliário tem o direito de acionar a garantia e pegar algum valor de volta ou aquele mesmo nível da dívida que ele emprestou. Então prefira um dividend yield menor, mais previsível e com qualidade, do que um dividend yield maior, mas com algumas surpresas que podem haver dentro dessa carteira. Então, se eu estivesse começando a investir hoje, eu começaria pelo simples. Iria nos segmentos mais comuns, que seriam os de papéis, que têm uma previsibilidade maior. Iria também nos fundos de tijolo, seja lajes corporativas ou galpões logísticos. Buscaria aqueles fundos imobiliários que têm uma classe alta e também boas localizações, que são importantes para ter esses fundos imobiliários no portfólio. E só depois disso eu ia para os fundos imobiliários mais diferenciados.
porque normalmente são mais complexos de entender, por consequência também o risco será mais alto. Então, o ideal é que você invista nesses segmentos mais complexos somente quando você for um investidor intermediário, por exemplo. E aí você já vai entender melhor onde você está investindo e quais são os riscos daquele fundo imobiliário. Outro ponto também é o que eu poderia evitar no meu começo. Então, eu evitaria fundos imobiliários que são pequenos, fundos imobiliários que são monoinquilinos e monoimóveis, fundos imobiliários que só possuem um imóvel e um inquilino, porque o risco fica muito grande, entra naquele quesito da variação. Se eu tenho somente um imóvel com um inquilino, se esse inquilino não me pagar, eu como investidor vou ficar um mês sem receber daquele fundo imobiliário. Então isso é um risco muito alto. Hoje em dia o mercado de fundo imobiliário ele já é muito grande. Tem que tomar cuidado com esse tipo de fundo. Fundos novos também são bem imprevisíveis, porque eu não tenho aquele histórico para poder analisar desde o início do fundo imobiliário. Então, de início, é bom você evitar esse tipo de segmento. As teses difíceis de entender também é bom você evitar no início, que são, por exemplo, fundos de desenvolvimento. São fundos que compram um loteamento, compram um terreno e outra empresa em negociação faz aquela construção e no final da construção ou você recebe o apartamento, ou você recebe uma porcentagem daquela venda, ou você de fato recebe o apartamento e depois passa a receber o aluguel daquele apartamento. São teses mais complexas, são muitos segmentos que esse fundo de desenvolvimento pode fazer e acaba gerando confusão no entendimento daquele fundo imobiliário. Então é bom você evitar de início esses segmentos. Eu também faria uma diversificação simples. Diversificação não é ter 30 fundos imobiliários, até porque você não vai conseguir acompanhar todos eles. A diversificação, o foco seria mais em segmentos. Então eu posso ter no início 4 a 6 fundos imobiliários e mais para frente, quando eu já tiver intermediário, eu posso ter entre 10 ou 12 fundos imobiliários tranquilamente. Mas de início, por exemplo, você pode ter 2 fundos imobiliários de papéis, pode ser um atrelado ao CDI, outro atrelado ao IPCA, ou pode também ter 2 fundos imobiliários de um só indexador, tanto IPCA quanto CDI. Você também pode ter mais 2 fundos imobiliários de tijolo, eu posso investir em lajes corporativas, ou galpões logísticos, ou até mesmo shopping centers. E também um ou mais 2 dos hedge funds, que são fundos imobiliários de maior diversificação, é uma diversificação mais rápida. Então, dentro desses fundos imobiliários, eles vão ter essa flexibilidade de poder investir em fundos de papel, fundos de tijolo, ou até mesmo em ações. São fundos novos, um segmento novo, que é bastante promissor também. Então, dessa forma, eu estaria diversificando a minha carteira, mesmo com quantidade pequena de fundos imobiliários. Então, eu poderia também diversificar em setores diferentes e gestoras diferentes também, que é muito importante. Você tem que pensar que a diversificação é uma proteção na sua carteira. Então, não pense que quanto mais fundos imobiliários tiver, mais você estaria diversificado. Eu também faria no início aportes pequenos, mas constantes. Você não pode ter aquele pensamento de eu vou juntar dinheiro e somente quando eu tiver um dinheiro considerável que eu vou fazer investimentos nos fundos imobiliários. Não, tem que fazer aquele investimento constante. Mesmo que seja pouco que você tem no mês, você fazer aquele investimento. Eu começaria com o que eu tenho, faria aportes mensais, todo mês eu fazia o reinvestimento. E os dividendos que eu receberia daqueles fundos imobiliários que eu já estaria investindo no mês, eu utilizaria para somar também com o meu próximo aporte, até a gente chegar na bola de neve, que é conseguir comprar cotas de fundo imobiliário somente com os dividendos que eu recebo. Então, o tempo de mercado ele é mais importante às vezes do que o timing perfeito. Por quê? Eu reinvestindo todo mês, eu vou acumulando meu patrimônio aos poucos, até conseguir um patrimônio considerável. Agora, se eu for ficar esperando o timing perfeito para fazer o investimento, eu vou perder muitas oportunidades e também perder a oportunidade de ter um acúmulo de patrimônio. Eu também teria um checklist simples, contendo qual tipo de segmento que eu faria investimento, qualidade dos ativos, qual o parâmetro para ter uma qualidade de ativo, observaria a vacância dos fundos imobiliários, seja vacância financeira ou vacância física. Observaria também as dívidas que esses fundos imobiliários têm. Hoje em dia, está havendo muitos fundos imobiliários que estão fazendo alavancagem, que é aquele processo de
criar uma dívida e utilizar ela para fazer investimentos em alguns imóveis ou certificados de recebíveis imobiliários, e essa dívida o fundo imobiliário vai pagando com a duração de 10 anos, 15 anos, e com isso ele fica alavancado com dívida de 10%, 15%, 30% do seu patrimônio atrelado a uma dívida. Eu observaria também a gestão. Normalmente, os fundos imobiliários possuem várias gestoras, então eu só pegaria fundos daquelas gestoras que têm maior qualidade e que também são as maiores no mercado de fundos. E observaria também o histórico de dividendos, que é muito importante você ter aquele acompanhamento do dividendo para você observar se de fato aquele fundo imobiliário está pagando o dividendo correto ou se ele está utilizando reservas ou se ele está pagando aquilo que ele não está arrecadando. E se eu não conseguir explicar um fundo imobiliário em uma frase, significa que aquele fundo imobiliário não vale o investimento ou o estudo sobre ele. E também os erros que eu evitaria a qualquer custo. Por exemplo, comprar uma cota de fundo imobiliário só porque todos estão comprando. Só pelo fato de todos estarem comprando já é algum problema, porque a variação do preço da cota daquele fundo já estaria superior pelo fato de todos estarem comprando. E não seja manada, não acompanhe só porque os outros estão falando que é um fundo bom. O ideal é que você estude aquele fundo imobiliário e defina você mesmo se de fato faz sentido de acordo com as métricas: qualidade, gestão, recorrência de pagamento, localização, indexador, risco que aquele fundo imobiliário tem. Então essas métricas são muito importantes para você analisar e não abrir mão delas no momento de comprar um fundo imobiliário. Outro ponto também é vender o fundo imobiliário só porque ele teve uma queda. Como você está investindo em renda variável, obviamente o preço daquele fundo imobiliário ele vai variar tanto para cima quanto para baixo. Então você tem que ter ciência que fundo imobiliário é para longo prazo, e se você investiu em um fundo imobiliário de qualidade, é para você carregar ele para toda a vida, não ficar vendendo todo mês. Que também entra em outro ponto. Você não pode ficar vendendo um fundo imobiliário a cada mês. Com isso, vai atrapalhar o desempenho da sua carteira. Então, o ideal é que você não venda com frequência. Você só faça uma venda pontual, às vezes, caso aquele fundo imobiliário deixou de fazer sentido na sua carteira. Os fundamentos dele já não fazem mais sentido para você. Outro ponto importante também que você não deve abrir mão é de estar acompanhando o fundo imobiliário dentro dos relatórios gerenciais. É muito importante que você faça esse acompanhamento, porque todo mês o fundo imobiliário ele emite um relatório gerencial com todos os dados que ele apurou no mês anterior. Então, as vendas que ele fez vão estar destacadas, os investimentos que ele realizou vão estar destacados, e a DRE, a demonstração de resultados daquele fundo imobiliário, vão estar destacadas para você observar o que ele está tendo de despesas, o que ele está tendo de lucro e o que ele está de fato distribuindo, se está dentro do previsto ou se ele está distribuindo um valor menor do que deveria. Fundos imobiliários, eles não são para quem busca emoção, eles são investimentos para quem busca consistência. Então, em resumo rápido, eu teria uma mentalidade certa para poder tomar decisões se de fato faz sentido ou não aquele fundo imobiliário. Teria a simplicidade de escolher somente aqueles que possuem qualidade. Teria a ciência que qualidade é melhor do que dividend yield. E também o principal é ter constância nos aportes. Então, todo mês você fazer aquele reinvestimento até que você atinja a liberdade financeira. Se você fizer isso com disciplina, os fundos imobiliários eles podem se tornar as melhores ferramentas da sua vida. E se esse vídeo agregou alguma coisa para você, comente aqui embaixo, começando do jeito certo. E também assista o vídeo que eu vou deixar aqui na tela em seguida.